Comunicação do Ministério das Comunicações, senhor Wilson Vélez. Boa noite a todos e a todas. Vou quebrar um protocolo aqui, eu não fiz nenhum discurso, porque eu acho que às vezes fica mais fácil, mais humano a gente falar aqui de improviso, né? Mas eu fiz uma rolinha aqui para tentar ajudar no desenrolar aqui do pronunciamento. Antes de mais nada, agradecer ao presidente Alessandro, em nome do ministro de Estado das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, pelo convite para participar do 27º Congresso Gaúcho, né, de televisão, de rádio, televisão e comunicação. E, em seu nome, estender, né, as saudações a todos os radiodifusores e autoridades aqui presentes. Fazendo um breve comentário aqui em relação à importância, né, a importância da radiodifusão do Estado e a importância do Estado para a radiodifusão. A gente tem agora, né, os gaúchos praticamente tomando a representatividade da radiodifusão brasileira, né? Temos aí o Melão como presidente do Conselho da ABERT, né? O Cristiano assumindo a presidência executiva da ABERT. Então, parabéns aos dois recém-possados aí, desejo aos dois que tenham muito sucesso nessa trajetória. Vocês sabem que vocês podem contar com um amigo lá no Ministério das Comunicações para tudo que for preciso. Para além do Paulo Torei, que também já está lá há algum tempo representando, né, o Conselho na vice-presidência da ABERT. Então, tomar cuidado aí, Martinez, você e o Fábio aí, que estão começando a tomar aí as associações, a ERC e a CAET, daqui a pouco os gaúchos estão chegando lá também. Já muito falou aqui da importância da radiodifusão, em especial para situações de emergência, desastre, né? A gente sabe, e muito documentado aqui, da situação que o Rio Grande do Sul viveu nesses poucos anos atrás, mais de um ano atrás, né? Em relação à questão das enchentes, né? E como o setor de radiodifusão ele foi importante para que superasse aquele momento, né? Não só pela importância da comunicação, da qualidade da comunicação que é feita pelos radiodifusores, mas até por uma questão técnica, né? Como uma situação dessa de enchente, por exemplo, as torres de radiodifusão estarem normalmente em locais mais elevados, isso acaba permitindo, né, que ela se torne um serviço mais resiliente, né? Enquanto, por exemplo, o serviço móvel sofreu bastante com as enchentes, justamente por suas torres estarem localizadas em locais mais baixos. O setor de radiodifusão, né, ele tem esse diferencial técnico que permite, então, que a radiodifusão ela opere e seja resiliente numa situação dessa, né? Então, isso mostra, né, obviamente, a importância da radiodifusão em situações de calamidade, de desastre. Eu queria aproveitar aqui para falar dessa pujança da radiodifusão gaúcha, e da importância da associação, Alessandro. A gente, desde que eu assumi lá na Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, a gente tem tido aí reuniões quase que mensais, né? Começou uma reunião comigo como secretário, mas eu sei que essas reuniões elas vão se estendendo, vão acontecendo com grande frequência com as equipes, né? Com as minhas equipes lá no Ministério das Comunicações. E isso demonstra, né, que a gente tem uma associação muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que está o tempo todo levando as demandas de cada um de vocês, radiodifusores, para o Ministério das Comunicações, para Brasília, para que a gente se aproxime, então, né, das demandas, das necessidades do setor. E eu acho que isso é um fator que deve ser levado aqui e ressaltado como de grande importância. Eu acho também que é importante também relatar que o setor de radiodifusão como um todo ele vive um momento muito especial, de unidade, de todos se abraçarem, de entenderem que a situação, né, da radiodifusão hoje em dia ela é diferente da situação da radiodifusão do passado. Hoje a gente tem uma série de outros competidores, de outras plataformas, e aí, obviamente, a gente cita sempre as plataformas digitais que vêm cada vez mais ganhando relevância e competindo ali pelo globo publicitário, numa situação que uniu os radiodifusores realmente. Eu cito aí como exemplo o 7 Expo que aconteceu em São Paulo agora em agosto,
e que foi um momento importante para a gente perceber que como mudou essa relação entre as grandes emissoras, por exemplo, de TV. A gente tinha ali na abertura da Sete Expo os presidentes das principais associações, das principais emissoras de radiodifusão do país, num painel sentados discutindo o futuro da radiodifusão, o futuro da TV. E de forma similar, no decreto, quando a gente foi assinar o decreto da TV 3.0, a gente também viu isso acontecendo. A gente levou ali para uma conversa com o presidente Lula, os presidentes, os CEOs das principais emissoras também, sentando ali para ter uma conversa franca com o presidente, para mostrar ali realmente que a radiodifusão estava unida em prol da comunicação que é prevista na Constituição brasileira, livre, aberta e gratuita, resiliente, e que tem essa importância para a sociedade de levar uma comunicação de qualidade, uma comunicação sempre checada, a importância da radiodifusão no combate à fake news. Então, acho que foram feitas muitas falas ali que foram importantes no sentido de demonstrar que a comunicação nacional ela estava ali unida em prol do país, da soberania do país. Eu acho que isso foi um ponto importante aí que eu gostaria também de ressaltar. Falando em momento especial, a gente está falando aqui também de muitas novidades, e inovações em relação ao setor. A TV 3.0, que eu acabei de citar, que a gente fez essa assinatura de decreto recente, ela é uma dessas novidades. Então a gente está participando aqui de um novo momento, uma mudança tecnológica, tal como aconteceu lá em 2006, e temos a oportunidade novamente de estarmos aqui unidos para trazer essa nova tecnologia que tenho certeza que vai ser um game changer, um grande ponto de mudança, ponto de inflexão, para que a radiodifusão mais uma vez se reinvente, em especial quando a gente fala da TV. E é por isso que estamos trabalhando lá no Ministério das Comunicações com a afinco para que todas essas mudanças elas tenham aí toda a base, para que elas possam acontecer de forma suave. Então, nós estamos trabalhando lá com a BET e tenho certeza que a BET tem passado todas essas questões em relação lá os próximos passos para a TV 3.0. A gente fala aí da necessidade de portarias que têm que ser desenvolvidas pelo Ministério das Comunicações, em especial as portarias relativas à parte de consignação de novos canais. A gente sabe que a tomada do espectro, a ocupação do espectro de radiofrequência hoje é uma questão muito importante e a gente tem que trabalhar com cuidado para que a TV 3.0 ela possa acontecer e que ela tenha esse ambiente regulatório preparado. A gente terminou agora um processo também de consultas públicas via BNT para definir exatamente o padrão e o que precisa, no nível técnico, estar preparado em termos de padrão e normas técnicas. Então, estamos trabalhando também no financiamento para essa nova fase da TV, então trabalhamos com o BNDES, BID, Banco Mundial, para que a gente, em paralelo, traça aí linhas de financiamento que serão importantes para a gente conseguir dar um impulso para a TV 3.0 no país, tentar não cometer os mesmos erros que cometemos no passado, para que a gente tenha uma aceleração da implantação dessa nova tecnologia. E aí, eu queria também, obviamente, falar um pouquinho da importância do rádio. A TV, obviamente, ela é uma coisa que sempre chama atenção, ainda mais num momento como esse, um momento de mudança tecnológica, mas o rádio ele tem uma importância muito grande para a população, em especial aquela parcela da população, a classe C, D e E, aquela parcela da população que tanto precisa de uma forma de comunicação livre, aberta e gratuita. Então, nesse sentido, o Ministério das Comunicações também tem trabalhado para que o rádio ele continue cada vez melhor. Então, estamos trabalhando em novas licitações, tanto para a TV, mas também para a rádio. Um trabalho que não acontece desde 2010, então a gente não tem uma licitação para rádios no Ministério das Comunicações desde 2010. Então, as páginas foram em 15 anos sem que a gente pudesse ter o estímulo, a entrada a novos entrantes, tanto no rádio quanto na TV, e estamos muito próximos disso acontecer agora. Já desenvolvemos uma metodologia de cálculo para ter os preços mínimos aprovados pelo Tribunal de Contas da União, que era uma das dificuldades que a gente estava tendo
para lançar esses novos editais. Essa metodologia já foi apresentada para o Tribunal de Contas, estamos em fase final de aprovação lá para eles. Eles fizeram algumas diligências para a gente, mas já foram superadas. Nós estamos devolvendo essas diligências para o TCU e esperamos aí que muito em breve essas licitações possam ocorrer. Cito também tange ao rádio, a migração dos rádios de ondas curtas e tropicais para a FM. É uma política que, na verdade, é um complemento de uma política que eu acho muito bem sucedida, que foi a migração do AM para a FM. E agora também o Ministério das Comunicações entendeu que essa é uma outra política que poderia ser importante para a gente tornar e trazer cada vez mais opções para a população brasileira no rádio, né? E aí, assim, uma outra reflexão que eu sempre faço, e aí já fiz essa reflexão com o Melão, com o Alessandro bem recentemente, mas tudo bem, e em termos de inovação, né? O que a gente pode trazer de inovação para o rádio? E aí eu vou já talvez decepcioná-los, porque eu não tenho essa resposta. Eu, na verdade, gostaria muito de ouvi-los, gostaria muito de ouvir, principalmente, né, as associações, os radiodifusores que estão na ponta aí, para a gente tentar entender, né, qual vai ser a TV 3.0 do rádio. O Ministério das Comunicações está aberto a essa discussão, tá? E gostaria realmente muito de ouvi-los, né? Amanhã eu vou estar aqui participando de um painel com o Cristiano falando sobre a agenda regulatória e eu gostaria muito de ouvi-los aí para saber exatamente o que a gente pode fazer em termos de inovação para o rádio também. E citar alguns novos desafios aqui que a gente vai ter, né? Estamos tendo, vamos continuar tendo aí no setor de radiodifusão. Já citei aqui a questão das mídias digitais e essa briga pelo publicitário, né? A questão da remuneração do conteúdo jornalístico, que é uma pauta que a CIGADET e as associações regionais estão sempre levando a Brasília, né? Nas discussões no Congresso e também com o Ministério das Comunicações. A gente tem uma briga aí, talvez muito grande aí com os canais flash, né? Que são, na minha opinião, canais que se assemelham muito à radiodifusão, mas que não tem nenhuma regra quando comparado com o setor de radiodifusão. Então, são questões que a gente vai ter que enfrentar, tanto no Congresso quanto no Executivo, para que a gente consiga ter um ambiente regulatório muito mais equânime para que a radiodifusão ela possa competir, né, de igual para igual com essas plataformas, né? E aí, no fim, eu queria só dizer que o Ministério das Comunicações está aberto, contem conosco, né, para que a gente possa fazer da radiodifusão cada vez melhor, porque a maior ela já é. É isso, obrigado.